Minha mãe dizia para nunca abrir o porão, mas eu desci. E nunca mais fui o mesmo. Eu devia ter ouvido minha mãe. Ela sempre me dizia isso olhando bem dentro dos olhos, com uma voz baixa e controlada, como se estivesse segurando algo dentro dela. Algo que, se escapasse, destruiria tudo. Nunca vá ao porão, Miguel. Nunca. Nem por curiosidade, nem por brincadeira. Entendeu? Eu sempre dizia que sim. Assentia, obediente. Mas por dentro, eu ardia de curiosidade. A porta do porão ficava atrás da lavanderia. Era de madeira escura, com uma tranca velha e um trinco que parecia mais decorativo do que funcional. O tipo de porta que parece escutar. Minha mãe mantinha a chave com ela o tempo todo. Dormia com ela embaixo do travesseiro. Literalmente. Como se fosse uma proteção. Ou uma prisão. Quando eu perguntava o motivo, ela dizia só uma palavra. Memórias. E suspirava. Um suspiro que doía mais que qualquer resposta. Um suspiro que parecia pedir desculpas por algo que nem eu sabia o que era. Aconteceu numa terça-feira. Chovia forte. Aquele tipo de chuva que escurece o céu às 3 da tarde e faz as árvores dançarem como se estivessem tentando fugir de algo. Minha mãe não tinha voltado do trabalho, o celular dela estava desligado, e eu me senti sozinho. Mas não era só solidão. Era algo diferente. Como se a casa estivesse mais quieta do que o normal. Quietude demais. Subi até o quarto dela. E por algum motivo, fui até o casaco dela pendurado na cadeira. A chave estava ali, no bolso. Ela nunca esquecia. Nunca. Então, aquilo foi um descuido? Ou foi intencional? Meu coração disparava, e mesmo assim, meus dedos já estavam fechando em torno da chave. Eu fui. Atravessei a lavanderia, respirei fundo e encarei a porta. A madeira parecia úmida, como se estivesse suando. A chave girou com facilidade. E o trinco cedeu com um estalo seco. O porão se abriu como um suspiro antigo. O cheiro me atingiu de imediato. Não era só mofo. Era algo doce e podre, como frutas que apodreceram num altar. Desci com cuidado, um degrau de cada vez. O ar lá embaixo era espesso. Dava para sentir o gosto dele. Ferro, terra, sangue. As paredes estavam cobertas por símbolos desenhados à mão. Alguns com tinta preta, outros com algo escuro e seco. Talvez tinta, talvez não. No centro do porão, havia um tapete antigo. E debaixo dele, um alçapão. Me ajoelhei. Minhas mãos tremiam, mas mesmo assim puxei. Um baú estava ali, meio enterrado no concreto quebrado. Um baú de metal velho, enferrujado. Sem cadeado. Como se esperasse ser aberto. Dentro, só havia duas coisas, uma carta e uma caixa pequena de madeira. A carta era amarelada, com a caligrafia trêmula de uma mulher idosa. Assinada por alguém chamado D. Depois eu entenderia que era minha bisavó. Se você está lendo isso, sua filha falhou. Você precisa terminar o que começou. A escuridão se alimenta da lembrança. O sangue precisa ser guardado. Meus dedos formigaram. Abri a caixinha. Dentro, enrolado num pano sujo, havia um dente. Humano. Não era um dente normal. Tinha um símbolo gravado, queimado no osso. Soltei a caixa no chão no impulso. E então ouvi o som. Respiração. Ofegante. Vinda de trás de mim. Me virei devagar, gelado até os ossos. No canto do porão, por uma fração de segundo, vi alguém. Um homem. Nu. Com o corpo coberto por símbolos, os mesmos das paredes. Os olhos totalmente negros. Sem íris. Sem nada. Buracos. Pisquei. Ele não estava mais lá. Corri. Subi as escadas tropeçando, trancando a porta atrás de mim. Me tranquei no quarto. E fiquei ali, em silêncio, sentindo o cheiro doce ainda grudado nas narinas. Quando minha mãe chegou mais tarde, me viu de longe e parou. O olhar dela não era de raiva, era de desespero. E o que você viu? Ela perguntou, sem sequer precisar que eu dissesse o que tinha feito. Eu não consegui responder. Ela sentou no chão da sala e chorou. Chorou como quem sabe que não dá mais para voltar. No dia seguinte, ela não me deixou ir à escola. Ficou a manhã inteira olhando pela janela, com uma xícara de café frio na mão. Depois, sentou comigo e contou que ninguém deveria contar a um filho. Sua bisavó fazia parte de um ritual antigo. Um culto. Eles protegiam a porta. A porta. Uma fenda entre mundos, Miguel. Algo que nunca devia ser aberto. Mas a presença sempre quer sair. Sempre busca uma forma. Ela contou que em cada geração, o primogênito precisava guardar um fragmento do guardião. No caso dela, foi o dente. Eu não quis seguir. Fugi. Escondi. Quis te dar uma vida normal. Mas abrir o baú
Ela disse, foi como acender uma vela em um quarto escuro. Agora, ele sabia onde eu estava. E ele tinha visto meu rosto. As semanas seguintes foram um pesadelo. Barulhos na casa. Sons de respiração nos corredores. Sussurros quando eu encostava a cabeça no travesseiro. Às vezes, o dente aparecia em outros lugares. No meu armário. No sapato. Uma vez, embaixo da minha língua quando acordei. Sonhos. Com o homem do porão. Ele dizia coisas que eu não entendia. Mas toda vez terminava com a mesma frase. Você é meu espelho. Uma noite, minha mãe acordou gritando. Disse que eu estava com olhos diferentes. Que ele estava atrás dos meus olhos. Ela decidiu que não dava mais. Precisávamos terminar com aquilo. Mas não do jeito do culto. Vamos fazer do nosso jeito, ela disse. Descemos até o porão. Ela levou sal grosso, fósforos, e a foto da minha avó. Desenhou um círculo no chão. Mandou eu me sentar dentro dele. E isso não é um exorcismo, Miguel. É uma troca. Começou a queimar o dente enquanto cantava algo que eu nunca tinha ouvido. Uma mistura de latim com guarani. A luz piscava. O chão tremeu. E ele apareceu. O mesmo homem. Agora mais claro. Mais próximo. Como se tivesse saído de dentro da parede. Ele falou. Você abriu, Miguel. Agora sou seu reflexo. Onde você for, eu vou. Senti meu corpo se rasgar por dentro. Vi a infância da minha mãe. A minha avó no altar. Um ritual com crianças. Um bebê sendo marcado. E depois, escuridão. Quando acordei, estava sozinho no porão. Minha mãe tinha sumido. Sem rastro. Nem sangue. Nem grito. Só o cheiro. Aquele cheiro doce e podre. Faz 10 anos. Moro em outra cidade. Vida nova. Mas a presença ficou. Às vezes, vejo o homem do porão no espelho. De relance. Ele sorri. Recebi uma caixa sem remetente semana passada. Dentro, só um bilhete. O segundo dente está pronto. Está na sua vez agora. E você? Se fosse comigo, o que faria? Destruiria o segredo da sua família? Ou protegeria com a sua própria vida? Se essa história te arrepiou, deixa o like, compartilha com alguém que nunca abriria o porão de casa. E se inscreve no canal, porque ainda temos muitos segredos para desenterrar juntos. Ativa o sininho. Te vejo no próximo mistério.